Oi, gente! Vamos começar mais um IADA Podcast. Vamos ter o nosso momento de devocional juntos. E eu estou muito empolgada para esse momento de devocional, porque vou tentar editar para o YouTube de uma forma diferente, de novo, até chegar ao ponto certo que eu quero. E além disso, além de estar empolgada por editar de uma forma diferente, também estou feliz por estar partilhando essa palavra aqui. Dessa vez eu vou usar o meu computador, onde está escrito tudo que eu apontei, porque quando eu fiz esse devocional eu usei o telemóvel. Tem várias referências, a gente vai andar por várias partes da Bíblia. Eu lembro de ler na minha Bíblia em inglês, mas pesquisar muitos versículos, porque foi vindo na minha cabeça ao longo do meu estudo. Então vai ser assim, uma viagem muito gostosa. Eu queria primeiro começar a compartilhar um pouco como que surgiu esse devocional. Alguns dos meus devocionais surgem de dúvidas ou de coisas que eu tô pensando, e esse foi um deles. Eu tava questionando a Deus por que mesmo quando eu decido alguma coisa, já tomei a decisão. Vou dar um exemplo mais específico. Por exemplo, se eu sou dominada pela mentira, que é um pecado, mentir é pecado, e a gente sabe quem é o pai da mentira. Se eu sou dominada por esse pecado e eu já decidi na minha mente, eu já falei, tá? Racionalmente eu já falei, nunca mais vou mentir, nunca mais vou fazer isso, nunca mais, não vai acontecer. Por que eu continuo? Sabe, por que eu continuo dando espaço pra mentira? Por que mesmo eu decidindo, racionalmente eu tomei a decisão, eu parei na última mentira que eu cometi, eu parei e disse, nunca mais vou mentir. Por que eu continuo mentindo, mesmo decidindo não mentir? Bom, esse exemplo do pecado da mentira é só um exemplo, mas pode ser qualquer outro pecado, sabe? Pode ser, pensa aí, qual é o pecado que te domina, ou se não te domina, que você tem tendência a ser dominado por ele. Mesmo que ele não te domine, graças a Deus por isso. Mas qual é a sua tendência? A gente tem uma tendência a ser dominados por certos pecados. E esse devocional surgiu dessa pergunta, sabe? Surgiu como? Como eu passo da teoria para a prática? Porque na teoria eu já decidi. Tomei a decisão de nunca mais idolatrar, mentir, nunca mais assistir pornografia, nunca mais masturbar, nunca mais, sabe? Fornicar, nunca mais. Eu decidi isso na minha mente. Mas na prática, não está acontecendo. Na prática, eu continuo. Por quê? Como eu faço para sair da teoria para a prática? Essa foi a minha pergunta para Deus. Então, pra gente continuar o devocional, eu ia fazer uma pergunta pra vocês. Qual é o pecado que vocês têm lutado agora? Pra a gente seguir esse devocional, tendo isso consciente na nossa mente e tudo fazer mais sentido, né? Porque aí você vai, sempre que eu falar algum exemplo de algum pecado, você vai pensar no seu. E eu penso no meu. E cada um pensa no seu. Pra gente sair da teoria e começar a ir pra prática. Eu já falei, né, que surgiu da dúvida, porque mesmo decidindo, eu continuo fazendo. Essa foi a minha questão para Deus, sabe? Porque que a decisão foi tomada, mas mesmo assim nada aconteceu. E o que veio na minha cabeça, quando eu perguntei isso para Deus, foi que a decisão foi feita aqui, mas não aqui. Bom, quem tá vendo o vídeo viu eu fazendo gestos, mas quem tá só ouvindo não entendeu, então eu vou repetir. Está vindo da mente, mas não do coração. Então a sua mente já decidiu, racionalmente você já falou, ok, eu decidi não fazer isso, mas no seu coração ainda existe espaço e brecha para isso. Então a gente decide racionalmente, mas a nossa alma e o nosso espírito ainda não tá conectado a essa decisão. Isso foi o que veio na cabeça, mas eu fiquei meio perdida ainda,
não estava entendendo muito bem. Então, eu pedi para Deus me guiar na Bíblia, me levar para a Bíblia, para eu ter algo concreto na Bíblia do que ele queria dizer com isso. Enfim, sentei na minha cama, peguei a minha Bíblia e fui para Romanos 7, do 14 ao 25. Deixa eu ver aqui na minha Bíblia. Romanos 7, do 14 ao 25. E eu vou ler agora. Vamos começar a nossa leitura. Você já abriu? Já pegou seu café? Eu não peguei café porque eu não bebo café. Não vou beber mais. Mas eu tenho minha água. Então pega aí a sua bebida, fique confortável, pegue uma caneta, um caderno, já tá tudo pronto. Então vamos começar. Romanos 7, do 14 ao 25. Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. Ok, vamos com calma, vamos devagar. Então, Paulo começa a falar que, assim, a lei é importante. A lei é divina, a lei é certa. Mas assim, eu sou um ser humano fraco. Eu fui vendido pro pecado. Eu sou fraco, não consigo. Mesmo sabendo que a lei é correta. Então ele estava falando sobre pecado antes, né? Aqui no 7. Ele estava falando sobre pecado, sobre não conseguir acertar. E pecar é errar o alvo. Então se nós temos um alvo que é a lei, que são as leis de Deus, os mandamentos, que é o último devocional que a gente fez, e a gente falha com isso, é porque nós não conseguimos cumprir a lei. Dá pra entender? É isso que ele tá falando aqui. Assim, sabemos que a lei é divina, é importante, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser escravo. E ele fala assim, eu não entendo porque o bem que eu quero fazer, esse é o versículo, eu não faço. E o mal que eu não quero, eu cometo. Eu não entendo isso. O Paulo tá dizendo. Então, tipo, Paulo tinha a mesma dúvida que eu tive. Tipo, não entendo. Eu sei as regras, eu sei que eu não posso continuar pecando, mas eu continuo. E aí? O que eu faço? Vou continuar. 16. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. Exato. Porque ele não queria fazer o que ele estava fazendo. Então ele reconhece que a lei diz o que é certo. Beber água de novo, socorro. Ele reconhece que a lei diz o que é certo, mas não consegue fazer o que é certo. Ele sabe que o que está fazendo é errado. E sabe que o que a lei diz é certo, mas não consegue fazer. Continuando. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Então, Paulo está terceirizando. Então, o que ele diz é assim, então, eu já decidi, eu já sei que é errado, mas já não sou eu mais. Já não sou eu que está tomando a frente das minhas atitudes. Quem está tomando a frente das minhas atitudes, quem está dominando é o pecado. É ele que está causando esse inferno, porque eu já decidi na minha mente. 18. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isso é, a minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Foi o que a gente já falou, né? Que ele, tipo, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo fazer o bem. É a nossa pergunta. Assim eu sei o que acontece comigo, é isto. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. A mente dele, como a gente falou, né? A decisão aqui. A mente dele, na mente, né? Aqui na mente. A mente dele aprovava a lei de Deus. A mente dele aprovava o que dizia nas leis de Deus. Mas o corpo dele não obedecia.
corpo dele não fazia o que a mente dele sabia que era certo fazer. E por quê? Aí ele fala assim, ele, que é o corpo, me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Então, tipo, por mais que a mente sabia a verdade, as atitudes continuavam sendo... Meu computador quer desligar, não vai desligar. As atitudes continuavam sendo da carne, continuavam sendo de pecado. Como eu sou infeliz, é o 24 já. Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Paulo estava desesperado. Eu já vi alguns estudiosos falando que ele, na verdade, não estava desesperado. Ele estava, exagerando ou se colocando no lugar de alguém que estava nesse tipo de sofrimento para as pessoas conseguirem entender. Mas pronto, Paulo estava em sofrimento ou não, eu vou dizer que estava. Eu não sei, vou dizer que ele estava, né? Que ele estava, mesmo que ele não estava realmente em sofrimento, ele estava entendendo alguém. Gente, pelo amor de Deus, não vai atrapalhar meu vídeo, não. Meu áudio, meu podcast. Obrigada. Gratidão. Agora a pessoa vai começar a falar. Meu Deus, mas pronto. Vamos continuar, mesmo com essa gente falando, fazendo barulho. Sim, ele estando em sofrimento ou não, ele conseguia entender a pessoa que estava passando por isso, sabe? Mesmo se não fosse ele conseguia entender a pessoa que estava passando por isso. Então, mesmo que ele não estivesse passando naquele momento, talvez ele já teria passado. Não sei, creio eu, acredito eu, não sei. Mas ele demonstra desespero. Quem vai me livrar desse corpo que me leva para a morte, desse corpo que não obedece? Eu quero obedecer e o meu corpo não obedece. Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui no 7 ele já dá a nossa resposta. O nosso Senhor Jesus Cristo. Será possível através do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, essa é a minha situação. No meu pensamento, como a gente falou no início, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática eu sirvo a lei do pecado. Então, o que ele estava querendo dizer foi o que veio na minha cabeça aquela hora quando eu estava orando, que eu não entendi, por isso eu tive que vir para a Bíblia. Aqui, na minha mente, eu sei da lei, eu sei o que eu quero, eu sei o meu alvo, eu sei onde quero chegar. Mas na prática, no dia a dia, eu continuo cometendo os meus pecados, eu continuo errando, eu não consigo me livrar desse corpo que me leva à morte. Mas aí ele dá a resposta, né, que louvado seja Deus, que fará ser possível esse livramento do corpo da morte através de Jesus Cristo. Agora, vamos pensar na prática, como isso aconteceria, né? Como isso aconteceria? Como eu vou parar de pecar? Como sair dessa? Porque só as regras, só as leis, só entender que as leis existem, não muda nada. Não sei se vocês já entenderam isso, mas, só ter a lei na mente e saber e entender não muda nada. Não adianta. Aí a gente pode continuar para Romanos 8. Deixa eu ver. Romanos 8. Vamos ler tudo, né? Eu apontei do 5 ao 7, mas eu vou continuar a leitura. A gente tem tempo. E se não tiver tempo, dá um pause. Depois você volta, mas eu vou continuar. Então, Romanos 8, 1. Agora, já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Então, ele sai de uma situação de sofrimento, quem vai me livrar desse corpo que me leva à morte? Olha, já não há nenhuma condenação às pessoas que servem a Jesus, a Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo, livrou você da lei do pecado e da morte. Tem uma parte aqui que é muito importante, que é o que eu friso depois da leitura, mas eu vou dizer já, é estar unido com Cristo. Isso é muito importante. Faz uma bolinha aí à volta do estar unido com Cristo, porque essa é uma parte importante do nosso devocional de hoje.
Vou continuar. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Aqui é mais um ênfase de que só a lei não leva a lado nenhum. Só a lei não... A nossa mente entende, mas é só isso. Vai ficar por aí. A mente vai entender e só. Vou continuar. Então, Deus condenou o pecado da natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da natureza pecaminosa. Ele veio em corpo humano, Jesus, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós. Então, Jesus, aqui já dá a resposta. Jesus veio para a gente conseguir cumprir essa lei, para a gente conseguir vencer o pecado, para a gente conseguir agir da forma que Deus deseja, da forma que Deus sempre sonhou que a gente agisse. Mas precisamos estar unidos com Jesus. Vou continuar. De acordo com a natureza humana. Agora o 5. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabaram morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. A gente viu no último devocional que se a gente quer agradar a Deus, se a gente quer temer a Deus, se a gente quer ter um relacionamento com Ele, a gente precisa obedecer às leis. Mas a gente não consegue obedecer às leis sem Jesus Cristo. É isso que Paulo tá falando. Tipo, não tem como. Só por você, só pela sua mente, não tem como. Talvez você seja uma pessoa que gosta de regras e consiga obedecer às leis com mais facilidade que outras pessoas. Mas eu digo por mim, não tem como. Eu digo por mim e por pessoas que estão à minha volta. Eu gosto de regras, eu gosto de obedecer regras. Mas nem todo mundo é assim. Nem todo mundo tem essa facilidade. Aí você conhece Jesus e você vê que a vida não pode ser desregrada, que tem coisas que quando você odeia o seu irmão, na verdade você não pode odiar, você tem que amar. Quando ele te fere, na verdade você não pode ficar com raiva, você tem que perdoar, mesmo sem ele te pedir perdão. E aí? O que faz? Como é que a gente ama, sabe? E não peca, não odeia, não acaba pecando ao dizer que odeia o irmão sem Jesus? Não é possível. Isso não é possível. É impossível sem Jesus. Eu não consigo. Se você consegue, não sei, me ensina o seu segredo, mas sem Jesus eu não consigo. Deixa eu ver o que eu contei aqui. E é isso, a nossa natureza é desobediente às leis de Deus e ponto, acabou. Nós somos divididos em 3 partes: o corpo, a alma e o espírito. E o controle para vencer vem do relacionamento do nosso espírito com o Espírito de Deus, que é o que Paulo fala aqui, né? Que a gente, quando passa a ser dominados pela natureza... Quando a gente passa a ser dominados pela natureza humana, a gente falha, a gente morre, já era. Mas se a gente deixa o nosso espírito ser dominado pelo Espírito de Deus, aí sim as coisas começam a funcionar. A decisão deve vir daqui, da nossa alma. O coração é enganoso, sim, eu estou falando da alma. A decisão deve vir da nossa alma e do nosso espírito. Nós devemos decidir de coração mesmo, sabe? O coração é tão ruim que ele precisa se voltar para Deus. Ele precisa se converter. Não só a sua mente, não só o seu racional deve entender, mas a sua alma e o seu espírito devem decidir: ok, é verdade, eu preciso me submeter os meus sentimentos que estão na alma, eu preciso submeter o meu espírito também a Deus, não só a minha mente, mas a minha alma, que são os meus sentimentos, as minhas vontades, a Deus e o meu espírito. Eu preciso. Sim, porque se a gente toma essa decisão aqui no coração, na alma, no nosso espírito, e não só no nosso racional,
o nosso espírito busca forças no Espírito de Deus para finalmente, pelo Espírito de Deus, a gente decidir não agir mais como a mente decidiu não agir. A mente já decidiu, beleza, foi o que Paulo já falou, que eu entendo a lei, entendo tudo, mas mesmo assim não consigo parar de fazer. Agora, se o meu espírito se conecta ao Espírito de Deus através de Jesus Cristo, que morreu por mim, para eu poder ter essa conexão, aí sim as coisas começam a funcionar. Então, para a gente entender isso, a gente precisa entender que o que ele falou, que Jesus veio e Jesus morreu. E no momento que Jesus veio e morreu, teve uma ponte que estava quebrada, que foi construída de novo. Então nós estávamos afastados de Deus, mas agora a gente não precisa estar mais. Antes tinha uma lei que dominava acima de todas as coisas, mas agora não tem só a lei, tem a lei e Jesus e o Espírito Santo. Isso nos une a Deus, sabe? Agora não é só a lei e a gente tem que lutar com as nossas próprias forças para obedecer essa lei. Não, agora além da lei, a lei nunca foi descartada, mas além da lei nós temos Jesus, que fez a ponte, e o Espírito Santo, que é o nosso guia por essa ponte. Foi exatamente o que a gente falou também no último podcast, que nós temos Jesus como caminho, e ele, nesse caminho que nos une a Deus, nós temos o guia, que ele deixou, que é o Espírito Santo. Então nós temos tudo, a gente tem tudo para ter um bom relacionamento com Deus. Basta decidir e seguir em frente. No caso, depois dessa leitura que eu fiz em Romanos 7 e 8, eu entendi que, então, no final de tudo, a solução para a gente sair da teoria, da decisão para a prática, é o relacionamento profundo com Deus. Pois é, meus amigos, voltamos ao relacionamento, ao olhada, ao conhecer de forma íntima. A gente voltou lá, sabe? É a única maneira que a gente consegue vencer. Não tem outra. Não existe outra forma, sabe? Dá vontade de sair gritando por aí acerca disso, porque eu entendi isso. E já compartilhei com alguns amigos sobre isso, já compartilhei com algumas pessoas à minha volta esse estudo, isso que eu entendi e aprendi com Deus. Que sem o relacionamento com Jesus, só sabendo das leis, a gente não vai a lado nenhum. A gente precisa ter esse relacionamento com Jesus e com o Espírito Santo. Entender o papel de cada um, sabe? O nosso objetivo é ter um relacionamento com Deus. Jesus veio e morreu e ligou de novo, permitiu de novo que a gente tivesse essa ligação com Deus. Então é importante que a gente o conheça, é importante que a gente conheça Jesus e as atitudes que ele teve aqui na Terra. E é importante também entender que existe o Espírito Santo, que é quem nos guia, que é quem nos auxilia, quem nos dá consolo, quem naquelas horas que a gente tá perdidaço, ele vem e fala: respira, é por aqui, vamos lá, vamos juntos. Lembra o que Jesus fez? Lembra como Jesus foi aqui na Terra? Vamos imitar, vamos tirar um tempo com Deus. Jesus tirava, por que você não tira? Sabe, você é melhor que Jesus, que consegue viver a vida nessa terra sem tirar um tempo com Deus, sozinho, você e Deus. Então, o que eu entendi mesmo foi que o relacionamento profundo com Deus é a solução. O amor a Deus, essa paixão por Deus, sabe, esse desejo de conhecer a Deus, de chegar até Ele, nos leva a ser radicais, que foi o primeiro ponto que eu comecei a entender. Depois que eu entendi que era sobre relacionamento, eu percebi que o relacionamento, esse amor, essa ânsia de estar perto de Deus, nos leva a ser radicais. Dá motivação para realmente fazer o que está escrito lá em Mateus 5:27. Vamos para lá rapidinho. Vamos abrir Mateus 5. Mateus 5:27. Sim. Jesus falando sobre o adultério. Vamos lá. Vocês ouviram o que foi dito
não cometa adultério. Mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério. Então olha, aqui tá uma dúvida respondida do último podcast, que eu não sabia se era sobre o adultério ou se era sobre a cobiça. Então, afinal, é sobre o adultério. Não adulterarás. Então, quando você pensa, você já adulterou. É isso, tá respondida a dúvida. Próximo, 28, né? Já quem pensar, quem olhar, já cometeu, porque já desejou aqui no seu coração. Portanto, se o seu olho direito, olha a radicalidade aqui, hein? Se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Pesado, né? Se a sua mão direita faz com que você peque, corte-a e jogue-a fora. Pois é melhor perder a parte do corpo é melhor perder uma parte do seu corpo do que perder o corpo inteiro para ir para o inferno. Do que perder o corpo inteiro, isso. Do que ir com o corpo inteiro para o inferno. Gente, eu preciso falar mais alguma coisa? Sabe por que a gente decide amar a Deus? Só agora isso aqui é uma lei, né? O não adulterarás. E Jesus está colocando ela no nível mais hard, que é tipo, se você olhar, cobiçar no seu coração, você já adulterou. Então tá mais difícil ainda. Agora, como é que eu vou obedecer essa lei sem que a minha alma e o meu espírito tenha se convertido? Tenha decidido não fazer isso? Não tem como. A gente volta, a gente liga outra vez com Romanos 8, sabe? Você pode saber essa lei, você pode saber que é errado adulterar, mas se a sua alma, o seu coração não entenderem isso e você não decidir no seu espírito, você vai continuar. Vai continuar sendo super difícil lutar contra isso. Porque você precisa entender que se o seu espírito não está rendido a Cristo, se a sua alma não está rendida a Cristo, se as suas emoções não estão rendidas a Cristo, se suas vontades não estão rendidas a Cristo, nada adianta ser racional. Você pode ser racional quanto você quiser, mas só quando sua alma e o seu espírito decidirem estar submissos a Deus é que você chega a algum lugar. Porque quando você ama a Deus de todo o seu coração, você desiste de lutar sozinho pelas suas próprias forças, pelo seu racional. Porque quando você ama a Deus, você decide se entregar todos os dias. E porque você ama a Deus, você consegue arrancar o seu braço só para poder vê-lo um dia. Seu amor pelas pessoas não vai te fazer dar esse passo. Ninguém merece tanto o seu esforço, foi o que eu apontei. Então, tipo, você amar as pessoas que estão à sua volta ou falar, realmente eu amo minha esposa, então acho que por isso eu vou parar de assistir essas coisas aqui que eu tô assistindo. Se o seu coração não estiver submisso a Deus, se a sua alma não estiver submissa a Deus e você não estiver num relacionamento sério com Deus, você não vai conseguir. É isso que Paulo tá dizendo. Não sou eu. É duro, mas é a verdade. Então, ninguém consegue pelo esforço próprio. Por isso que Jesus veio. Ele não veio só pra, sei lá, fazer milagres e voltar pro céu. Não, ele veio pra dar uma nova esperança pra gente. Não só aqui nessa terra, mas depois dela. E dá pra viver bem aqui, sabe? Dá pra viver tendo relacionamento com Deus, mas a gente precisa submeter a nossa alma e nosso espírito a Deus. É melhor perder a mão do que não entrar no reino de Jesus. Isso pra quem decidiu amar a Deus, né? Pra quem decidiu amar a Deus, é melhor perder a mão. Mas se a sua alma, seus desejos não estão em Jesus, não estão submetidos a Deus, para você isso vai ser indiferente. A única coisa que vai nos motivar a fazer isso não é o nosso racional, é decidir parar por amor a Jesus. Não é só a mente de saber que aquela regra existe, mas é o amor, a submissão das nossas vontades a Deus. E essa decisão, como eu já disse várias vezes, mas vou repetir, vou enfatizar, é feita aqui, na alma e no espírito, e não na nossa mente. A radicalidade só funciona se você tiver a motivação certa. Se você ainda não tem essa motivação, você pode buscar. Então, o que isso quer dizer? Foi o que eu falei, sabe? Se você não
Ai, mas não sei se eu tô lá ainda. Não sei, não tô com esse brilho nos olhos por Jesus. Mas eu quero estar. Por mais que eu não esteja, uma coisa que eu tenho aprendido muito também é que a gente não deve ser falso diante de Deus. Ele conhece o nosso coração. Só que como ele é educado, sabe? Ele nunca vai invadir, ele nunca vai colocar a mão onde você não permitir que ele coloque a mão. Então, é importante ser sincero com ele, abrir o coração de verdade. Será que Deus não sabia que Davi tinha cometido todos os erros que ele cometeu? Deus sabia, mas Davi teve que admitir, rasgar suas vestes e pedir perdão por tudo que tinha feito, falando tudo que tinha feito. Então, se realmente você sente, faz uma análise e percebe que realmente eu não tô lá, eu não estou mais apaixonado por Jesus, eu já não amo a Deus, já não amo. Mas você quer amar outra vez, sabe? Você quer ter um relacionamento outra vez com Ele. Em Jeremias 33:3, vamos abrir Jeremias 33:3. Tem que cantar a musiquinha. Isaías, Jeremias, e depois de Isaías. Achei. Obrigada, Ana Paula Valadão, por fazer a musiquinha da Bíblia. Jeremias 33:3. Quando tiver muito difícil, sabe, você falar, Deus, eu já não te amo, o que eu faço agora? Sabe, tô perdida. Jeremias 33:3. E Deus continuou. Jeremias, se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Deus estava falando com Jeremias, mas sempre que eu leio isso, eu sinto que ele tá falando com a gente também. Se você me clamar, ele tá dizendo, basta você me clamar, sabe? Jesus já veio, já fez o sacrifício, agora basta você clamar, basta você pedir, basta você se ajoelhar e falar, Deus, eu não quero ser mais assim. Mas ao mesmo tempo eu também não quero orar. Ao mesmo tempo eu também não quero passar tempo com você. Sabe, isso é doloroso de ouvir, é doloroso de falar, não é? É doloroso admitir isso perante Deus. Mas a verdade é que quando você admite, Deus é tão poderoso que Ele restaura você, sabe? E Deus, eu não sei bem. Não sei bem qual é a reação de Deus sempre que Ele ouve isso de alguém. Do tipo, já não estou te amando, mas quero te amar. Porque pra mim é tão difícil pensar, ouvir alguém falando, já não te amo. Mas sabe, eu sendo um ser humano, se eu estivesse num relacionamento e a pessoa que estivesse comigo nesse relacionamento chegasse e falasse assim, olha, eu já não te amo mais, mas eu quero voltar a te amar. Eu que sou má, eu sou malvada, eu sou ruim, eu não sou uma boa pessoa. Eu tento ser através de Jesus. Mas se uma pessoa, um amigo, vamos supor que é um amigo, eu não vou usar o meu relacionamento com o Mário, porque não tem nada a ver. O nosso relacionamento não é assim, mas vamos usar um amigo fictício. Se eu tivesse um amigo que chegasse perto de mim e falasse, olha, eu já não quero ter uma amizade com você. Pra mim deu. Eu não consigo mais ter uma amizade. Não quero. Eu já não consigo ter uma amizade com você. Eu não consigo mais. Mas eu quero ter. Essa é a colocação certa, né? É tipo, eu não consigo ter mais, mas eu quero ter. Eu acho que lá no fundo talvez eu até goste de você, mas eu não te conheço muito bem. Vamos tentar ser amigo outra vez. Se alguém viesse e dissesse na minha cara, olha, eu acho que eu já não gosto de você, mas quero tentar, eu daria uma chance pra essa pessoa, sabe? E eu sou má. Eu sou uma pessoa má, eu não sou uma pessoa boa. Então imagina Deus, que é bondoso, que é amoroso. Sabe, se eu que sou uma pessoa má, eu daria uma segunda chance pra pessoa que já não gosta de mim. Imagina Deus, sabe? Então eu vejo que, mesmo que você sente do tipo, eu perdi o brilho nos olhos, fala com Deus isso. Se você quer voltar, se você realmente quer ter um relacionamento com Deus, fala com Deus, olha Deus, eu tenho mais brilho nos olhos. Acho que eu já não gosto de você como eu gostava antes, mas
eu quero gostar outra vez. Vamos tentar de novo. Eu tenho certeza que Deus vai te ajudar nisso, sabe? Deixa eu acender essa luz. Uau! Mudou completamente o vídeo. Agora ficou super claro. Mas pronto. É isso. Clama a mim e responder-te-ei. Mostrarei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Eu sinto que Deus está pronto. Eu sinto e entendo, né? É mais entendo do que sinto. Eu não tô sentindo nada nesse momento. Mas eu entendo que Deus está pronto para nos mostrar coisas grandes e firmes. Mas tá faltando o nosso passo de ir até Ele, sabe? Tá faltando nós sermos sinceros perante Ele. Agora, eu vou entrar numa parte complicada desse devocional. Depois de todo esse incentivo de venha, seja vulnerável. Continuo dizendo venha e seja vulnerável perante Deus. Mas eu queria ir lá para 1 João. Eita, caí minhas folhinhas. 1 João. Agora eu tenho que cantar a música do... João. 1 João. 1 João 5. Do 13. 1 João 5, do 13 ao 21. Não tem isso. Tem sim. Sorry. Achei. Não tava achando o 13. Achei. Então. Vamos entrar nessa parte. Já faz algum tempo que eu fiz esse devocional. Então eu não sei como eu cheguei nesse 1 João 5. Mas eu lembro de ter visto a pastora Sarah Shiva. Se vocês ainda não conhecem, pesquisem. Ela é bem radical, mas eu gosto porque ela me traz equilíbrio também. Eu gosto de assistir a ela, eu gosto de ouvir as palavras que Deus dá pra ela. E eu vi um ensinamento dela sobre pecadinho e pecadão. Foi um vídeo rápido, mas ela falou assim que a gente costuma dizer que não existe pecadinho e pecadão, mas existe sim. E tá em 1 João 5, 13 e 21. E por que ela diz que existe sim? Porque existem pecados que levam à morte, que são os pecados de idolatria. O pecado de idolatria leva à morte. E a idolatria é trocar o que Deus fez, ou Deus, ou o que é divino, por uma cópia barata. Por algo que se parece muito com o que Deus fez, mas é apenas uma cópia. Então, eu vou ler primeiro, 1 João 5, 13 e 21. Mas eu gostaria que você examinasse o seu pecado, sabe? Fizesse uma pequena análise. Será que isso é uma troca barata do que Deus planeou, do que Deus fez? Eu vou ler 1 João. Vamos lá. 1 João 5, 13 até o 21. Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Vamos fazer aqui um intervalo. E pra gente saber a vontade dele, a gente volta lá pro primeiro ponto, que é o relacionamento profundo, que leva à radicalidade, né? E a radicalidade só é possível com Jesus. Então vamos clamar a Ele, como está em Jeremias 33. Voltando. 15. Assim sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade, sabemos também que Ele nos dá tudo o que lhe pedimos. Agora o 16 vai entrar. Se alguém vê o seu irmão cometer algum pecado que não traz a morte, então aqui existe pecadinho e pecadão. Afinal, deve orar a Deus e ele dará a vida a essa pessoa. Então vamos lá. Se a gente vir que o nosso irmão está cometendo o pecado, mas esse pecado não leva à morte, mas é um pecado, a gente deve orar por esse irmão para que Deus traga vida a ele. Ok.
Até aí tudo entendido. Esse é o pecado que não traz a morte. Agora, isso nos pecados que não trazem a morte, a ênfase. Mas há pecado que traz morte. E eu não digo a vocês que orem a respeito desse pecado. Isso é João falando. Não orem a respeito dos pecados que levam à morte. O meu coração começa a doer quando eu leio isso. Toda maldade é pecado. Porém, há pecados que não trazem a morte. Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda e o maligno não pode tocar neles. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro. A nossa vida está unida com Deus verdadeiro, unida com seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e esta é a vida eterna. Meus filhinhos, cuidado com os falsos deuses. Meu pai dizia, quando eu li isso, eu fiquei desesperada, né? Meu Deus, mas qual é o pecado? Qual é o pecado que leva à morte? Qual é o pecado que leva à morte? Qual é o pecado que leva à morte? Será que a Sarah Shiva estava certa da idolatria? Mas por que aqui não está escrito idolatria? Mas meu pai sempre diz que a resposta da sua questão quanto àquele versículo está ou naquele versículo ou abaixo dele, ou acima dele, mas a resposta está sempre lá. E eu continuei lendo desesperada para ver se eu encontrava. E o último, 1 João 5:21. Meus filhinhos, cuidado com os falsos deuses. Pois é. Então, afinal, é mesmo a idolatria. É aquilo que a gente chama de Deus, mas não é Deus. É tudo aquilo que nos domina, quando o que deveria nos dominar era só o nosso único Deus. Quando o que deveria estar tomando a frente das rédeas da nossa alma, do nosso coração, é o Espírito Santo. É Deus através de Jesus Cristo. Sabe? Então, esse é o pecado que leva à morte, sabe? São os falsos deuses. São as coisas que a gente prioriza e coloca por cima do que é divino. Tudo isso, todo esse pecado, sabe, que tira o lugar de Deus da sua vida. Pensa aí, sabe, reflete. Reflete se o seu pecado não tem tirado Deus da sua vida. Porque se ele tem tirado, é um pecado de morte. E eu não posso só orar, eu tenho que alertar, como João disse na sua primeira carta. A gente não pode ficar calados quando o pecado é de morte. E como a gente já viu, tudo isso pode ser vencido se você assumir um relacionamento profundo com Deus. Esse relacionamento profundo vai trazer a radicalidade necessária para você arrancar o braço nas horas que for preciso arrancar o seu braço. Não pela sua força ou pelo que você entendeu na sua mente, mas pelo seu amor por Jesus. Pelo seu amor, pelo sacrifício que ele fez, sabe? Pela sua devoção. A Sarah Shiva ela fala muito sobre idolatria. Eu poderia falar tudo que ela falou e tudo que eu ouvi dela, mas talvez eu deixe, acho que eu vou procurar o link e eu vou deixar na descrição. Porque ela fala muito sobre isso e ela faz uma associação muito boa. Muito boa, tipo, não é boa a associação, mas é uma associação bem explicada biblicamente dos pecados sexuais na Bíblia e a idolatria. Então, eu não vou muito entrar no estudo, porque eu mesma não sei. Eu estudei com ela e pra mim fez muito sentido a associação que ela fez. Eu vou dar só alguns detalhes. Que ela explica que os pecados sexuais na Bíblia estão muito relacionados com a idolatria. Então, sempre que você comete adultério, assiste alguma coisa que não deve, toca onde você não deveria estar tocando, sempre isso está relacionado à idolatria, sabe? Você está trocando algo divino, algo que Deus criou, por algo fake,
por imitação barata, por algo que vai ser momentâneo e vai acabar em poucos minutos. E ela usa vários exemplos para explicar isso, para explicar essa associação. E um deles é o relacionamento, é o livro de Oséias. Mas pronto, eu não vou entrar no estudo dela, porque senão o nosso podcast vai ficar gigante. Mas assim, eu quis falar isso porque para mim fez muito sentido. E hoje tem sido um pouco normalizado, sabe? Nós satisfazemos nossos próprios prazeres, ou assistir só um videozinho, ou não esperar até o casamento e... outras pessoas já fizeram isso antes, por que a gente não pode fazer também? E sabe, isso só vai te matar espiritualmente. Então, se você assistiu até aqui e talvez está passando por isso, não se sinta condenado, mas veja isso como um alerta, sabe? Dá tempo ainda você parar. Dá tempo você mudar. Dá tempo você clamar a Deus. Existem pecados sim piores que os outros. E esse pecado vai te levar à morte. Então não se deixa dominar por ele. Domina ele, submetendo a sua alma e a sua emoção e o seu espírito a Deus. Eu escrevi mais coisas aqui. Sobre isso, sobre o estudo da Sarah Shiva, mas eu vou passar à frente e vou deixar o link dela do vídeo do podcast que ela fala isso, ou de algum vídeo que eu encontrar que ela fala sobre isso. E para finalizar, eu queria só falar de algumas armas que eu tenho aprendido, que talvez possa te ajudar. E não só, sabe, com os pecados que levam à morte, mas no seu dia a dia, quando você vir que as suas emoções querem tirar o lugar de Deus, tomar a frente na sua vida, querem dominar você em vez de você dominar elas. Nós somos divididos em corpo, alma e espírito. E o nosso corpo é a nossa carne, a nossa natureza humana, pecadora, e ele tenta dominar. A alma tenta dominar esse corpo a todo custo. E o espírito, coitado, se não estiver fortalecido em Deus, não consegue dominar. E o corpo age segundo a nossa alma, as nossas vontades. Só que para todas as nossas vontades, nós podemos usar Efésios 6. Vamos lá para Efésios 6 para terminar o nosso devocional. Opa, Efésios 6 é para trás. Atos, Romanos, Coríntios, Coríntios, Gálatas, Efésios e depois de Gálatas. Eu sempre canto na minha cabeça, mas como para não ficar sem. Efésios 6. Para todas as nossas vontades, nós podemos usar Efésios 6, do 10 ao 13. Paulo diz assim: para terminar mesmo, eu vou ler isso, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo força do seu grande poder. Então, no final, esse é apesar do nosso grande podcast hoje, no final vai ser sempre pela força do Senhor, pelo relacionamento com Ele. Vistam-se de toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, é importante lembrar isso, mas estamos lutando contra forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Por isso, peguem agora toda a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Então, se a gente tiver essa arma, a gente vai conseguir lutar. Sabe, isso faz ponte com Romanos 8, que ele fala que pelo Espírito nós conseguimos obedecer às leis
e não pela nossa própria força. Quando o nosso espírito está submetido a Deus, nós conseguimos. Então, agora ligando aqui com isso, nós conseguiremos enfrentar a força do mal e vamos poder resistir os ataques do inimigo nos dias mal, e nós continuaremos firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados, é o 14. Usem a verdade como cinto. Deixa eu procurar aqui onde eu escrevi isso. Sim, a verdade como cinto. A couraça da justiça e calcem os sapatos da prontidão para anunciar a boa notícia. Levem a fé sempre como escudo para poderem proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda a Ele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. E orem também por mim. Pronto. E aí Paulo já começa a fazer pedidos para ele. Então, queria começar primeiro falando sobre a alma. Nós somos divididos em corpo, alma e espírito. E nós já falamos sobre o corpo, que é o que é dominado sempre. O corpo está sempre dominado por alguma coisa. Ou é por Deus, ou é pelo demônio. Então, se a gente deixa o nosso espírito forte perante Deus, então vamos conseguir dominar o corpo com Deus. Agora, se nós deixamos nosso espírito vulnerável e não caminhamos com Deus, a nossa alma, os nossos desejos vão ficar bem carnais e a gente não vai conseguir resistir quando vier esses inimigos que estão aqui, que Paulo fala para resistir e usar a armadura de Deus. Só vamos conseguir estando unidos com Cristo. Então, começando primeiro a falar da alma, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas vontades. Tem vários versículos que me ajudam a controlar a alma. Tem muitos. Só que uma vez que Paulo fala, aqui ó, ele fala da verdade, como cinto, a couraça que é da justiça, fazer o que é certo, levar a salvação, ter o capacete da salvação. Isso pra mim é tipo lembrar sempre, sabe, que nós somos salvos. Isso traz uma paz. E ter a Bíblia como espada. Isso é muito importante. Porque a Bíblia como espada nos ajuda a dominar a alma e matar sempre quando ela vier com alguma vontade que não vem de Deus. Você pode usar a palavra de Deus para lutar contra essas suas vontades que estão vindo. Então, talvez eu faça um devocional só sobre isso, porque eu tenho muitos versículos para vários sentimentos que eu fui fazendo. Fiz um livrinho com sentimentos, a vontade que eu tenho, como é que eu quero agir segundo aquele sentimento e como eu devo agir segundo a Bíblia. Mas então, o que nós devemos fazer com essa alma? Vamos lá para Tiago, Tiago, depois de Hebreus. Tiago 1,14, que fala assim: mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios desejos maus. Gente, os nossos desejos são naturalmente maus. Precisamos voltar para Romanos 8? Não, né? Continuando então, Tiago 1,15. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça e o pecado já está maduro, o pecado que já está maduro produz a morte. A nossa alma é enganosa, gente. A nossa alma vai nos matar se a gente permitir que ela governe. Não dá. Não dá mesmo. Então, se alguém precisa governar, que seja o nosso espírito ligado com o Espírito de Deus. Vamos ler só mais uma coisa sobre a alma. Tá em 2 Coríntios. Eu tô lendo também a primeira vez agora. Eita. Coríntios, Gálatas, Efésios. Então é antes, tá aqui. 2 Coríntios 10.
2 Coríntios 10, 5. 10, 5. Cadê o 5? Tá aqui. E também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Tá cortado. Então, dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Eu acho que eu vou começar a ler do 4, porque o 5 tá estranho. Então, eu vou começar a ler do 4. As armas que usamos na nossa luta... agora já faz sentido, Paulo. Paulo tá falando das armas de novo, que ele falou lá em Efésios. Na verdade, depois, né? Mas, enfim, ele falou... A gente leu em Efésios, ele tá falando das armas também. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim, destruímos ideias falsas e também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Então, usando essas armas que ele apresenta, nós conseguimos finalmente, dominar todo o pensamento humano que não deixa as pessoas conhecerem a Deus. E finalmente, nós conseguimos obedecer a Cristo. Eu quero tanto que você queira. Quero tanto que você queira se submeter a Deus. É uma liberdade tão grande, sabe? Você poder olhar para o seu pecado e falar: hoje não. Hoje você não me domina. Eu quero muito que você conheça essa liberdade. Porque você acha que você é livre sem Jesus, mas na verdade é dominado por um simples pecado que tá te levando à morte. Então, o que eu peço e oro é mesmo que você entenda que através dessas armas, como o Paulo está dizendo, nós somos capazes de dominar as nossas emoções, a nossa alma. Nós somos capazes de dominar esse desejo pelo pecado, esse desejo por cometer coisas erradas. E agora, como fortalecer o nosso espírito? Nós conseguimos fortalecer o nosso espírito através da palavra e da oração em línguas. A palavra é a espada, né? Que vai matar esses pensamentos e desejos da carne. Gente, fiquei sem espaço, mas vou ler rapidamente Hebreus 4:12 e depois Tiago para finalizar. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então, através da palavra de Deus, a gente consegue finalmente separar esses nossos desejos pecaminosos do nosso espírito. E o Espírito de Deus consegue dominar no nosso corpo. Depois lá em Tiago 1, outra vez mais, 21, diz assim: portanto, deixem todo o costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Sabe, se a alma domina o corpo, a gente vive em descontrole emocional. Mas se o espírito domina o nosso corpo, então as nossas vontades são reguladas. Eu queria acabar com essa frase, sabe? Porque Jesus Cristo usou a palavra de Deus o tempo todo. Ele nunca desprezou a lei. Ele veio evidenciar as leis. Ele usou a palavra no deserto e usou a palavra também na cruz. Ele sempre usou a palavra. Em Efésios 6, a palavra é a espada para lutar contra o inimigo. E quando Paulo disse para a gente permanecer orando, guiados pelo Espírito Santo, é oração em línguas. Então, se você está com dificuldades de vencer o seu pecado, além de investir no seu relacionamento com Deus, tenha isso em mente, que você deve usar a palavra e a oração em línguas, sabe? É isso. Esse foi o podcast de hoje, meio com interrupção no meio. Mas eu espero que você tenha entendido alguma coisa, que tenha falado com você como falou comigo. E eu acho que eu ainda vou voltar para falar um pouco sobre a palavra e a espada, talvez, quem sabe. Vamos ver como é que vai correr. Obrigado por assistir até aqui. Sai sempre devocional, vai continuar saindo, mas não tem dia certo. Então segue, por favor, e me acompanha para você receber notificação quando sair.
Não sei se vai ser toda semana, pode ser que tenha 2 vezes por semana. Depende de como eu conseguir, mas eu vou manter o ritmo. Então segue já no YouTube, no Spotify, e eu espero que tenha feito algum efeito na sua vida. Beijinhos, até a próxima!